seus olhos, aquietar o seu coração, a sua mente. Senhor, eu quero, nessa tarde, declarar, Senhor, que a luz da sua palavra, que a luz, Senhor, da revelação que existe, Senhor, na sua verdade, que essa luz possa nos direcionar nessa tarde. Eu quero declarar que a palavra ministrada aqui, não só pela minha boca, mas por cada uma das irmãs que vierem aqui, que essa palavra será como aquela palavra rema, que entra, Senhor, e penetra o mais profundo do íntimo do coração das minhas irmãs, trazendo revelação, trazendo despertamento, trazendo, Senhor, transformações nas áreas que o Senhor espera. Pai, eu quero declarar que hoje elas saiam daqui saciadas pela Tua presença, Senhor, alimentadas pela Tua vida. E eu declaro, Senhor, essa nova estação se iniciando hoje sobre a vida dessa igreja, sobre a vida das mulheres dessa igreja. Eu declaro, Senhor, um tempo de coroar, de graça, de favor, de novas conquistas, de tudo que o Senhor já determinou como plenitude para a vida de cada uma dessas mulheres, no nome de Jesus. Amém, amém, irmãs. Olha, o Senhor é tão especial que Ele começa a fazer um rebuliço no nosso coração. E eu sou alguém que me preparo muito, com muito temor para as coisas que o Senhor me direciona. Mas é igual a Soraya disse, às vezes a gente prepara, mas Deus faz uma bagunça e fala, não, é isso que eu quero. E ao chegar aqui, Deus trouxe algo no meu coração que Ele tem ministrado nessas semanas. Eu tinha preparado uma outra palavra para vocês, mas hoje eu sinto de compartilhar com vocês como acessar esse jardim secreto. Então, nós... ao longo da história, ao longo da Bíblia, você vê que Deus, Ele criou o homem e a mulher, Ele nos criou. Ele criou o Adão e Eva e coloca Adão e Eva num jardim. E ali naquele jardim, o que Deus fazia com aquele casal? Todos os dias, à tarde, ao cair da tarde, Deus vinha se relacionar com eles. Deus vinha falar com Adão e Eva. Deus vinha ter intimidade, conversar, conhecer, se apresentar mais para eles e eles mais para o Senhor. É através da intimidade que a gente vai conhecendo, não é verdade? Se você mora numa casa, talvez você tenha mãe, ou pai, ou um tio, não sei com quem você convive, mas com certeza você tem segredos e mais do coração daquela pessoa do que eu que não conheço. Então, o jardim sempre apontou para uma experiência íntima. O jardim, que era lá o Éden, que era o jardim de Deus, era o jardim das delícias, porque Deus, Ele queria manifestar para o homem a bondade dEle, o caráter dEle. Deus queria se revelar ali para Adão, e dia após dia, esse amor era revelado. Só que nós sabemos que o que aconteceu? Adão respondeu errado. Ele, influenciado por Eva, responderam errados dois. E eles foram lançados, convidados, retirados daquele jardim. Mas Deus, Ele não desiste desse relacionamento conosco. E Deus envia Jesus. E engraçado que hoje eu vindo para cá, o Espírito me lembrou que Jesus, num jardim, lá no Getsemane, foi o cume da resposta dele diante do mundo, diante de Deus, diante dos homens, diante do inferno. Porque Jesus, Ele era homem como nós. Ele tinha escolhas, Ele poderia não ter se entregado, Ele poderia não ter respondido. Às vezes nós temos um entendimento errado, achando que porque Jesus era Deus, Ele veio e foi mais fácil para Ele, mas não. A Bíblia fala que ele tirou toda a prerrogativa que Ele tinha, todo o poder que Ele tinha, Ele se esvaziou para viver aqui a vontade do Pai. E ali naquele jardim, no Getsemane, Jesus fala, Senhor, eu não quero ir para a cruz, em outras palavras. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua.
E naquele jardim, Jesus desce e vai resolvido para o Calvário. E por que eu estou falando isso para você aqui hoje? Deus, através de Jesus, com o sacrifício dele, trouxe esse jardim para dentro de mim e de você. Existe um jardim secreto dentro do nosso interior. E esse jardim, ele nos traz vida, ele nos leva a viver a proteção, ele traz renovo sobre os nossos corações. É nesse jardim secreto que muitas vezes nós entramos desfalecidas da guerra, mas saímos sustentadas na fé. É nesse jardim secreto que muitas vezes nós entramos sem ter, a fé do próximo passo. Nós entramos muitas vezes nesse jardim secreto, convencida do caos de fora. Mas é lá nesse jardim secreto que nós somos convencidas que nós somos filhas, que nós somos amadas, que Deus tem sim coisas especiais para as nossas vidas, e não é o que o caos está nos dizendo, mas é o que Ele vai fazer no meio do caos. Então esse jardim, quando ele está dentro de nós, e nós entendemos isso com a revelação correta, irmãs, nada mais paralisa a sua vida. Mas sabe qual que é o problema? Nós temos esse jardim, mas muitas vezes nós não recorremos a ele. Nós não acessamos, nós não nos achegamos, nós não entramos, nós não vamos ao ponto necessário para receber fé, força, renovo, para receber o toque de Deus, porque é no jardim secreto que nós somos tocados. E você vê na Bíblia, ao longo da Bíblia, mulheres que entraram no seu jardim secreto, e lá no jardim secreto elas saíram com a resposta. Você vê Esther, quando fala, eu vou orar, eu vou jejuar, põe o povo para orar, 3 dias, e depois eu vou falar com o rei. E se eu perecer, eu pereci. Aquela mulher foi para o jardim secreto, no jejum e na oração. E ali naquele jejum, naquela oração, Deus deu os próximos passos. Deus deu as estratégias. Deus deu as respostas que ela precisava. Talvez hoje você está aqui e vivendo uma vida com tantos questionamentos, eu não sei, eu sinto. Corações assim, que estão confusos no meio da perseguição, no meio da luta, no meio da sua vida aí, as coisas que você não tem conseguido entender. E ei, hoje Deus está te chamando, vem para o jardim. Vem. Olha aqui para o lugar certo, porque é aqui que você vai achar a resposta. É somente aqui que você vai ter a força necessária. É somente aqui que você vai conseguir se mover em fé para vencer. E eu quero te dar algumas direções de como acessar esse jardim hoje. A Bíblia fala lá em Hebreus 10, 22, eu não sei se dá para projetar. Fala assim, portanto, cheguemos, em algumas versões fala, nos acheguemos perto de Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Em outras palavras, para entrar no jardim secreto, você não entra de qualquer jeito. Você não entra de qualquer forma. Você pode até chegar perto, você pode até parar na porta, mas se você não chegar da maneira certa, você não vai encontrar favor. Você não vai encontrar renovo. Você não vai encontrar o toque do Espírito. E hoje eu quero pontuar algumas coisas aqui para você. A primeira coisa que fala é se achegar. É uma decisão pessoal, minha e sua. Diante das suas lutas, diante das suas guerras, diante das suas crises, dos seus conflitos, é uma decisão sua e minha se achegar. Então nós precisamos querer. Não tem como meu marido fazer eu entrar no lugar secreto, por mais que ele queira.
Não tem como a sua pastora levar você para o lugar secreto, o jardim secreto, por mais que ela queira. É uma decisão pessoal. Você precisa entender que é somente nesse jardim que você vai achar as delícias. É somente nesse jardim que você vai achar os tesouros. É nesse jardim que você vai achar a sua identidade. Porque a vida nos colocou muitas coisas. Marcas, pesos, traumas, conflitos na nossa identidade. E muitas vezes nós estamos vivendo na base dessas mentiras. Mas é no jardim secreto que você descobre quem você é. É no jardim secreto que você descobre como Deus quer te usar. É no jardim secreto que você olha para o caos e enxerga Deus escrevendo um testemunho. Então a Bíblia falava que nós precisamos nos achegar. Entrar nesse jardim é uma escolha sua. Fala para a irmã do seu lado. Entrar nesse jardim é uma escolha sua. Olha aqui, você pode olhar de longe. Você pode ficar parada na porta. Você pode olhar e falar, eu quero. Mas você vai precisar hoje decidir. Decidir entrar. Decidir mais profundo. Decidir se permitir. Decidir vencer você mesma. Porque às vezes, o que nos impede de nos achegar, muitas vezes, são paradigmas, são conflitos, é a nossa vontade, é a nossa visão, é o que eu penso. E aí, a hora que eu estou num conflito, num determinado conflito, eu não consigo nem me achegar diante de Deus. Porque eu acho que está errado. O fulano que errou comigo, é meu marido que tem que mudar. É ele que tem que reconhecer. Então, eu já nem consigo mais me achegar para orar. Porque eu acho que o problema é o outro. Deixa eu te falar, lembra, a decisão é sua. É sua. Eu não sei qual a situação que você tem vivido nesses dias. Mas eu sinto de dizer para você hoje, decida hoje ser ousada e corajosa, de se achegar diante de Deus em relação a esse problema, chamando para si, Senhor, aonde eu estou errando? Eu quero ouvir. Eu quero, abre os meus olhos. Fala comigo. Eu estou disposta. Essa é a primeira decisão. E a Bíblia não para nessa decisão. Porque esse se achegar, essa primeira decisão, é o que Deus espera e deseja de nós. Quando Adão pecou, que Deus foi naquele jardim, Adão, onde está você? Deus queria se relacionar com ele. Deixa eu te falar, Deus quer se relacionar com você mesmo no seu caos. Mesmo no dia que tudo saiu do seu controle, você não sabe nem o próximo passo. Mesmo quando você acha que você foi o problema, Deus deseja se relacionar com você. Ele deseja se aproximar de você. Então hoje, larga para lá tudo o que está te impedindo de se achegar. Quantas aqui já tentaram orar? E tem dias que a gente vai orar, irmãs. Tem dia que é uma benção. Você fecha os olhos, você sente o Espírito. Tem dia que você ora e parece que você não sente nada. Não é verdade? Quem já passou por isso, só eu? Tem dia que você começa a orar e você não eu nada. Mas eu estou te ensinando o caminho hoje. Entrar no jardim secreto é perseverar mesmo quando você não sente. Porque provavelmente, quando nós não estamos sentindo, eu vou te mostrar aqui o porquê. Mas se você persiste, você vai ver que Deus vai se revelar para você. Ele vai tocar no seu coração. E você vai sair desse momento de uma maneira diferente. A segunda direção que fala aqui. Então, nós precisamos primeiro nos achegar. Mas a segunda coisa é que nós precisamos nos achegar com um coração sincero. Não é se achegar de qualquer jeito.
Então, a primeira coisa que você vai se achegar. Eu decido hoje, pastora, ter uma experiência, ouvir o Senhor. Mas o seu coração precisa ser sincero. E aqui eu coloquei alguns tipos de coração que eu achei na Bíblia. A Bíblia fala que nós podemos estar com o coração longe. Lá em Mateus 15, 8 diz: esse povo se aproxima de mim, com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você quer viver no jardim secreto? Aprenda. Ninguém vive perto de Deus todos os dias. As coisas nos levam para longe de Deus. Mas você pode, minha irmã, ter a escolha certa. Eu estou vendo que eu estou ficando distante nas minhas atitudes, no meu coração. Eu decido voltar, me arrepender. Coração sincero é isso. Não é um coração perfeito que Deus espera de mim, de você. É um coração sincero. Senhor, eu estou desviando do caminho de crer. Me ajuda a crer. Senhor, eu estou começando a cansar nessa área. Então eu falo que eu te amo, mas meu coração não consegue mais crer que nessa área eu vou ver a promessa. Meu coração está ficando longe. Outro tipo de coração é um coração endurecido. Lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 8, diz: não endureçai os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aqui, Deus está falando daquele povo, no deserto, experimentou do maná caindo, experimentou do milagre do mar se abrindo diante deles. Vi uma coluna de fogo para aquecê-los, mas ainda assim endureceram o coração. Irmãs, sabe o que é endurecer o coração? Todas as vezes que Deus te der uma direção e a sua vontade ser mais forte do que a de Deus, o seu coração se torna endurecido. Se Deus falou para você, perdoa, e você fala, mas aquela pessoa não merece. Olha o que ele me fez. É verdade, a pessoa muitas vezes não merece. Mas Deus não está preocupado se ela merece ou não. Deus está preocupado com o seu coração. Então, quando nós temos um coração endurecido, nós não conseguimos entrar no jardim secreto. Nós até nos aproximamos de Deus, mas nós não conseguimos sair de lá marcadas e lavadas. Todas as vezes que você e eu entrar no jardim secreto, o jardim já fala, é secreto. É para que você receba coisas que você não acha em nenhum outro lugar. É só lá. Então, no versículo 10, continua dizendo: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Não adianta nós cantarmos, irmãs, Senhor, eu me rendo, se na hora da prática você não rende. Senhor, eu entrego, se na hora do teste você não entrega. E muitas vezes não são coisas grandes e grotescas que Deus espera de nós, são coisas pequenas. É a atitude de um coração sincero. Senhor, eu não sou perfeito, eu tenho muitas falhas, mas eu decido nessa área ser como Cristo. Me ensina. É esse coração que consegue tocar, consegue receber do coração de Deus. O outro tipo de coração, nós devemos nos achegar com o coração preparado. Dá para projetar Salmos 10, 17? Eu não consegui marcar esse aqui. Tens ouvido, ó Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerá o coração e lhes acudirá. A Bíblia fala também, em outras versões, que o Senhor, Ele ouve o coração quebrantado.
Ele salva aqueles que têm o espírito abatido. Às vezes nós pensamos que ter um coração quebrantado é aquilo que a Bíblia fala, que os humilhados serão exaltados. Então, eu estou passando por uma perseguição no meu trabalho. Está vendo? Eu vou ser exaltado, eu vou esfregar na cara deles. Não é isso. Humilhação tem a ver conosco. Eu decido pôr a minha vontade por baixo. Eu decido pôr o meu eu por baixo, para que a vontade de Deus se cumpra na minha casa, nos meus relacionamentos. Isso é um coração quebrantado. Jesus viveu isso. Jesus viveu, e tudo que Ele viveu, em tudo Ele diz: eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Em outras palavras, irmãs, a nossa luta aqui nessa terra é para nos vencer. Porque eu e você, nós somos muito cheias de nós ainda. Cheias do nosso eu. Cheias da nossa vontade. E isso muitas vezes torna o nosso coração distante ou endurecido para Deus. É quando Deus fala: olha, você errou. Se arrepende, vai lá pedir perdão. Imagina a minha reputação, como que fica? Eu tive uma experiência especial com isso. Semana passada, retrasada, nós estávamos numa reunião com os discipuladores na igreja, e o pastor deu uma direção para nós orarmos em duas. E ali era um momento que eu vi que tinham irmãs discipuladoras que precisavam de oração. E eu vi duas pastoras, duas da minha equipe orando junto. E na hora eu falei, em vez de elas orarem pelas pessoas, elas ficam conversando, ficam orando uma pela outra. É hora delas orarem por quem precisa. E eu cheguei perto delas e falei: olha, vai orar pelas irmãs, olha lá quantas irmãs que precisam de oração. Na hora o Espírito falou: mas você perguntou se elas têm uma palavra de Deus uma para outra? Aí eu voltei e falei: olha, se vocês estiverem orando, tiver uma palavra, vocês continuam orando. E aí, depois terminou o período de oração, eu fui lá e falei: olha, vocês me perdoam, vocês entenderam? Eu vim aqui para falar porque eu queria que vocês orassem pelas irmãs, mas se vocês têm uma palavra de Deus, vocês precisavam orar. Não, pastor, eu entendi. Por que eu fui fazer aquilo? Eu vi que elas não ficaram mal comigo, mas era a minha oportunidade de quebrantar o meu eu e me achegar diante do Senhor com o coração quebrantado e sincero. São coisas pequenas. Quando você erra na sua casa, com seus pais, ou quando eles erram com você, e você não consegue, em vez de você conseguir se achegar no jardim secreto e receber unção para viver com eles, você se fecha na dor, na mágoa, no que fizeram. Não dou conta de conviver aqui. E o que isso faz de você? Não te faz transformar aquele lugar. Só te faz ficar amargurada e parada. Então você e eu, nós precisamos que nas fraquezas, nas dificuldades, respondermos livres do nosso eu. Livres da nossa vontade. É aquela oração de Jesus de Getsêmani: Senhor, eu não quero. Se fosse por mim, eu não queria ir para a cruz, não. Mas se não for, seja feita a sua vontade. Talvez a cruz de Jesus foi de uma forma, a sua cruz vai ser outra, minha irmã. Mas não se engane, a sua cruz vai vir. E essa cruz não é para te prejudicar, não é para te acusar, não é para te destruir, é para te libertar de você mesmo. Porque quando nós conseguimos, ter essas atitudes, nós somos mais como Jesus. Eu falei, depois eu ministrei para a minha equipe, no outro dia que nós reunimos na quarta e na quinta, eu falei: irmãs, quantas vezes você tem dificuldade de pedir perdão?
Por quê? Não. O que vão pensar de mim? O que meu filho vai pensar de mim se eu pedir perdão, que eu gritei com ele? O que a minha liderança abaixo vai pensar de mim se eu falar que eu errei? Deixa eu te falar, as pessoas não estão preocupadas de você ser perfeita, mas do quanto de Cristo você vai transmitir. E nós somos muito mais nobres quando nós somos quebrantados. Nós somos muito mais de Deus quando nós saímos do centro. É porque aí sim Cristo pode ser visto nas nossas vidas. Esse é o propósito. Não é à toa, irmãs, que Davi fala lá o clamor de Davi lá em Salmo 51, 10. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Davi sabia que o segredo da vida dele com Deus era o coração. O segredo das nossas vidas. A Bíblia fala de tudo que nós devemos guardar ao nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. As fontes de vida é através do nosso coração. E Davi, irmãs, ele não foi alguém perfeito, ele errou. Se você estudou a história de Davi, você sabe que Davi adulterou, projetou, arquitetou para matar o homem da mulher lá que ele se apaixonou. Mas quando Davi é confrontado por Deus, de tudo que ele fala, Senhor, você pode me tirar o reino, todas as coisas, mas não tira de mim a sua presença. Nós precisamos ter encontros no jardim que nos levem a apaixonar e descobrir o que de fato vale a pena nessa vida. Porque profissão, irmãs, passa. Sucesso passa. Carreira profissional passa. Alegria no casamento passa. Mas você viver a vontade de Deus, isso não passa de dentro de você. Davi descobriu. E por que a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele cumpria toda a vontade de Deus. Era segundo a vontade de Deus, não era segundo a vontade de Davi que ele vivia. Ele tinha disposição, mesmo diante do erro, mesmo diante das fraquezas, mesmo diante das limitações, de não viver a vontade dele, mas viver a vontade de Deus. Eu me pego, essas semanas, faz 2 semanas que Deus tem ministrado muito no meu coração sobre coração. E eu me pego pensando, somente, irmãs, tem atitudes de amor, de perdão, de não agir como esse mundo age, quando tem Cristo nas atitudes. Davi, diante de Saul, que era o perseguidor dele, Davi fugindo daquele homem, que sem motivo o perseguia, teve a oportunidade de matar aquele homem, e é o que Davi fala, ai de mim tocar no ungido de Deus. Davi estava mais preocupado com o coração de Deus, do que com as coisas que ele passava, porque as coisas que ele passavam, se ele entendesse o coração de Deus, seriam transformadas diante dele como foi. Deus nos chama hoje para nós nos achegarmos com o coração preparado. Não é perfeição que Ele espera, é sinceridade. Irmãs, não é fácil se achegar diante de Deus e ser honesto. Senhor, eu agi na carne, eu me precipitei. Quantas vezes no casamento nós erramos e nós não queremos nem pedir perdão? Vamos esperar passar, fingir que nada aconteceu. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos deixando de Cristo ser formado em nós, de uma maneira mais profunda. Eu não vim aqui falar para você de respostas grandes, são detalhes pequenos que vão te levar para o jardim, que vão te levar para esse secreto, e que vão mudar a sua vida. E continua dizendo,
que nós devemos chegar com coração sincero e com coração purificado. Com a consciência limpa, em algumas versões fala com coração purificado. E o que fala purificação? É você se achegar com esse coração sincero e honesto, mas também se apropriando da obra da cruz. Senhor, eu errei, mas eu sou carnal nessa área, mas eu sei que Cristo, Ele pode em mim. Um coração purificado tem revelação do poder que existe na obra da cruz. Não importa quanto tempo você tentou, não importa o que aconteceu na sua história, a obra da cruz entrou para te falar que você pode vencer. Para te dar o sim que o mundo não te dá. Para te dar a vitória que ninguém pode te dar. Somente aquela cruz te dá a vitória sobre a morte. Sobre o seu passado. Sobre quem você era. Somente a obra da cruz te leva a uma posição de filha. De alguém que é parte da família de Deus. De alguém agora que não é mais, que determina a sua história, não é mais o seu passado. Não é mais as coisas que faltaram na tua infância. Não é mais isso. Porque às vezes nós nos achegamos com o coração sincero diante de Deus, mas Senhor, eu não consigo mudar, porque a minha mãe errou comigo, eu morei com uma avó, eu não tive pai. Chega, a obra da cruz chegou na sua vida para dar um basta. Para te mostrar que não é o que te faltou lá atrás, que vai te impedir de você viver a vida que Deus determinou. Mas a obra da cruz, ela é suficiente para te mostrar o caminho. Para te dar certeza. Para liberar em você convicção. Fé. Não uma fé humana. Não um crer natural. Mas é um crer no sobrenatural. Senhor, eu não sei como. Me faltou, de verdade, eu não sei ser mãe, porque eu não tive uma mãe. Às vezes eu erro com meu filho, porque eu não tive um referencial de ser mãe. Senhor, mas hoje eu me aproprio da obra da cruz. Hoje eu me aproprio do Senhor me ensinar a ser uma mãe. Porque você pode ter tido o melhor exemplo na sua casa. Ainda assim, ele não é o exemplo certo. O exemplo certo é Cristo. Então nós precisamos chegar com esse coração purificado. Nessa versão atual que eu li para você, fala com a consciência limpa. Irmãs, nós fomos todas dotadas de uma consciência. A consciência é o seu radar que te guia. Olha, isso é certo e isso é errado. Mas sabe o que acontece? Quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me fez lembrar que muitas vezes a nossa consciência é poluída, é defeituosa por conta de traumas do passado, por conta de histórias ruins que aconteceram conosco. Meu pai me rejeitou, então eu levo na minha consciência aquela dor. E quando eu passo por situações que eu sinto rejeição, a consciência não mais me guia. Ela acaba sendo empecilho para eu crescer. Porque ela me lembra da dor, ela não me faz ir para Cristo. Talvez você está aqui hoje e você é presa à sua consciência. Uma consciência poluída por conta de um abandono. Por conta de um abuso. E você não consegue, dentro dos seus relacionamentos, ser inteira, se entregar, porque a sua consciência sempre te lembra da dor que você viveu. Mas a obra da cruz também entra aqui nessa consciência. Você não vai mais ser guiada por uma consciência poluída. Todos nós temos áreas que as nossas consciências são poluídas.
que todos nós passamos por dificuldades. Quem aqui não teve pai? Eu não tive. Talvez você não teve mãe. Quem aqui já foi tocado na infância? Eu fui. Quem aqui não teve sentimento de abandono? Quem aqui talvez não passou necessidades? Tudo isso gera em nós uma consciência. E muitas vezes essa consciência não nos permite enxergar a maneira que Deus enxerga. Porque você se aproxima de Deus, mas naquela área, naquele problema, você consegue pensar como a sua consciência pensa. É o sentimento que te faz lembrar, não é a vontade de Deus que te faz ser livre. A nossa consciência, ela deveria ser nossa orientadora, mas muitas vezes ela é o nosso empecilho para amadurecer. Muitas vezes ela é o nosso empecilho. Hoje eu quero que você deixe o Espírito falar com você. É o Espírito que vai produzir a transformação. A obra da cruz só entra nas áreas que nós permitimos. E eu sinto aqui que tem coisas na vida das irmãs que não teve mudança, porque você, por conta da sua consciência, não permitiu a obra da cruz tocar essa área. E o quarto ponto, e o último ponto, fala que, por fim, nós devemos chegar com o corpo lavado. Lavado com água pura, em algumas versões. O corpo fala de atitudes. Você só consegue ter atitude de perdão se você receber da obra da cruz naquela área. E você vai conseguir ter atitude. Você só consegue ter transformação se você deixar a obra da cruz tocar essa dor na sua vida. Tocar na sua consciência. E você vai conseguir dar uma resposta além. Irmãs, isso é só operação do Espírito Santo em nós. Eu, assim como eu disse, fui tocada na minha infância. E por anos eu carreguei isso. Eu já tinha tido relacionamentos antes de converter. Um relacionamento, na verdade. Mas eu não conseguia ser livre nessa área. Eu nunca consegui, lá fora, não consegui ter um orgasmo. Mas não era porque eu carregava na minha consciência os traumas que eu vivi. Quantas irmãs não conseguem, às vezes, se relacionar com outras mulheres porque você carrega na sua consciência uma competição. Tudo isso, às vezes, a raiz de tudo é a sua autoestima que é defeituosa. Você se sente ameaçada. Irmãs, nós só vamos conseguir entrar no jardim secreto se nós sermos sinceras. Se nós nos apropriarmos nas áreas que são frágeis na nossa vida, da obra da cruz, e nós deixarmos o Espírito tocar no nosso interior e mudar o que precisa. Quando eu fui me relacionar com o Ricardo, eu lembro que foi um processo de cura na minha vida. E um dia Deus me falou: a sua consciência não te deixa ser inteira, mesmo casada. No relacionamento sexual. Quando eu tive revelação disso, eu falei: Senhor, me ajuda, é verdade. Então eu não sou mais guiada pelo que eu sinto. Eu quero agora viver a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade nessa área. Irmãs, hoje é um dia de libertação para você. E quando às vezes nós pensamos que libertação é demônio, não. A maior libertação que eu e você podemos viver é a libertação de nós mesmas. Do que nos prende,
do que eu acho que tem que ser, porque tem que ser desse jeito, porque Deus tem que fazer assim. Não, seja livre para confiar e deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Só confia, porque o jeito dele é melhor que o teu. O jeito dele é muito melhor que o teu. E entenda que o que não der certo no meio desse processo é Deus querendo transformar você. Cristo entrar nessas áreas que faltam. E não é fácil, irmãs, eu sei, eu sou mulher, eu também tenho minhas debilidades. Mas eu falo para você, quão prazeroso é quando você se achega. Às vezes a gente achega com o coração distante, por isso que a gente não sente Deus. Sabe por quê? Quando nós nos achegamos, e muitas vezes parece que Deus está tão distante, não é Ele que está distante, é o nosso coração que está distante. Porque Ele já falou o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Ele já falou para você que você precisa buscar ajuda, que você precisa mudar naquela área, mas você esconde debaixo do tapete e vamos fingir que não tem nada acontecendo aqui. E aí você se achega, mas parece que Deus não está aqui. Insista. Seja honesta e sincera hoje. Deixa a obra da cruz tocar essas áreas na sua vida. E permita que o Espírito Santo te dê os próximos passos. Porque Ele vai te dar. E eu oro declarando, irmãs, que hoje você vai sair daqui já com direção clara na sua vida. Para essas áreas, você não vai ouvir de mim, você vai ouvir do próprio Deus. O Espírito vai colocar no seu coração quem que você precisa perdoar, quem que você precisa dar uma resposta, o que você precisa fazer. Porque todas as vezes que nós entramos no jardim secreto, da maneira que deve ser, nós saímos de lá com respostas. Projeta para mim Salmo 51, 17. Nós pensamos que Deus, Ele quer a nossa perfeição. A gente tem que ser bonitinha, cheirosa, mulher de Deus. Mas olha aqui o que a Bíblia fala. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O coração contrito ou compungido e contrito, não desprezas Deus. Sabe o que mexe com o coração de Deus? Não é o tanto que está doendo a sua vida, a sua crise, o seu conflito, mas é o tanto que você está quebrantado, querendo ajuda. É o tanto que você fala, Senhor, eu não sei mesmo fazer, me ajuda, o que o Senhor quer fazer? É aquilo que eu disse, não é as pessoas que te humilham, é você se humilhar, e o se humilhar aqui é você colocar a sua vontade embaixo da vontade de Deus. É o seu querer, mas eu penso diferente. Mas você vai ficar lutando a vida inteira, pensando diferente, até onde o seu pensamento diferente te levou? Que tipo de vida você tem desfrutado, porque você pensa diferente de Deus? Decida hoje se quebrantar, porque a Bíblia fala que os quebrantados serão exaltados, e que Deus não resiste a um coração quebrantado. Um espírito contrito. Eu quero mais, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua presença. É a sua presença que me sustenta. É a sua presença que move a minha vida. É essa presença que é o real motivo de eu me levantar a cada dia. Às vezes nós olhamos essas mulheres de Deus e pensamos, nossa, que vida perfeita, né? Ai, queria ter essa vida. Irmã, sabe o que me faz levantar a cada dia? Não é o meu marido, por mais que eu ame ele. Não são os meus filhos, por mais que eu ame eles. O que me faz levantar a cada dia e não parar é a presença de Deus. Porque eu não quero ganhar o mundo e perder minha alma. Eu não quero ter aparentes ou pequenos
relâmpagos de sucesso. Eu quero ter uma vida de sucesso nele. É escondida nele. É nele que importa. É com ele que eu venço. Eu fui conquistada por ele. É para ele que eu vivo. Então é ele que importa agradar. Não são as pessoas. É ele. E quando seu coração está nele, você vai ver que você vai ter muitos testemunhos. Muita vida do fluir. Lá no jardim do Éden, existia um rio no meio do jardim. E esse rio tinha águas muito limpas. Eu falo para você hoje, esse jardim que foi morar dentro de você, também tem um rio. Que te prometeu que ele te jorraria para a vida eterna. Existem águas do fluir de Deus, que precisam fluir do seu coração. E essas águas vão jorrar para a vida eterna. Vão te levar a pensar, a responder aqui. Não por hoje, mas olhando para a vida eterna. Olhando para Cristo, querendo ser como Cristo. Queremos viver como Ele. E essas águas te transformam. São essas águas que te purificam. São essas águas que te renovam. Você precisa de força para se levantar para a sua guerra. Você vai achar força nessas águas. Viu? Deus vai liberar hoje força sobre o seu coração. Para um novo tempo. O que você tem vivido, Deus tem falado para você. Você não tem entendido. Mas eu estou no controle. E você não imagina a história linda de testemunho que Deus vai te usar. As pessoas vão olhar para você e vão saber, o Senhor escolheu você para falar, Ele é real. Ele é real. Eu declaro, irmã, sobre o seu coração hoje, que o Espírito hoje traga revelação, que te leve ao pleno conhecimento, que toque no mais profundo do seu íntimo, e te traga na posição certa, a entrar no jardim, a acessar esse jardim secreto, a ser tocada e ser transformada por Ele. Ora, Bashira Lamas. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Queria te convidar a ficar de pé. Somente com o coração assim, nós entramos no jardim secreto e recebemos fluir. Recebemos renovo e recebemos unção para vencer. Você está precisando de renovo? Você está precisando de força? Você está precisando do que, minha irmã, hoje? Eu quero falar para você, hoje Deus te convida, vem. Eu já te dei o caminho, as chaves para você acessar. Eu já te dei os passos para você entrar nesse jardim que está dentro de você. Deixa o Espírito hoje tocar o seu coração. Eu declaro renovo sobre você, minha irmã. Eu declaro que todo medo que você tem vivido, vivenciado, que o diabo tentou lançar sobre você, eu declaro que esses medos hoje são vencidos pelo amor, a certeza de que você é amada, de que Deus está ao seu lado e que Ele é maior do que qualquer outra coisa. Eu declaro renovo sobre o seu coração. Ore baixereando alamas. Dá para apagar as luzes aqui? Eu queria que você, que sente, mas o Espírito Santo está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Você que sente que Deus está te convidando hoje para ir para esse jardim secreto. Você que identificou que talvez seu coração está distante, está longe. Não importa. Você que quer entrar nesse jardim, que quer tocar essa experiência de uma maneira diferente, eu quero convidar você a fazer algo. Sai do seu lugar, ajoelha,
Dá uma resposta para Deus hoje. Lembra, se achega, é decisão sua. Que hoje você dê uma resposta para o Senhor, para que Ele te leve a essa experiência. Oh, rebaxerianda lamas. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Não tenha receio, não tenha